Aqui. Ok. Então, como a gente viu, o Abraão, o Abrão ainda, né? Ainda é Abrão. O Abrão recebe o chamado do Senhor e vai obedecendo de forma parcial e relutante. Primeiro em Ur dos Caldeus, aí fica lá, aí traz o pai, sai de lá com o pai, vai para Padã Arã, fica lá até o pai morrer. Depois, finalmente, sai para a Terra Prometida, mas ao chegar na Terra Prometida, no vale, eh, ele, ele tem a aparição do Senhor, o Senhor aparece para ele, faz todas as promessas, aí ele, no lugar onde o Senhor lhe apareceu, ele edifica um altar, ah, porque o Senhor Jesus foi falar com ele. Porque lembre-se que toda vez que o Senhor aparece, é o Cristo que aparece, o Cristo pré-encarnado. Ele edifica um altar ao Senhor. Mas aí ele não fica lá onde o Senhor apareceu, ele vai para o monte, onde aparentemente é mais seguro, mas transforma aquele movimento diante da presença do Senhor num movimento litúrgico, né? Aí passa a ser um movimento litúrgico, portanto, um movimento religioso. Aí ele vai para a montanha e faz a liturgia, constrói um altar para o Senhor, invoca o seu nome, como se o Senhor estivesse dependendo da adoração de Abraão, ou vindo em busca de adoração, e, e não vindo para salvar a humanidade. Isso, às vezes, o elemento, a liturgia pode cair nesse equívoco, achar que o Senhor veio porque precisa de adoração, porque quer adoração, porque deseja adoração, é, quando, na verdade, o Senhor veio porque nós necessitamos de redenção. Então, isso é uma confusão que pode pegar a liturgia da gente. E pegou o Abraão na liturgia. Então, o que era uma experiência extraordinária, que é o aparecimento do Senhor, vira um movimento religioso, vira um movimento meramente litúrgico. É muito comum isso na gente, muito comum. E aí ele vai para o lugar onde ele acha que é mais adequado a ele, porque, olha, muda, muda, muda o elemento da relação, muda a interlocução, o modelo de interlocução. Porque uma coisa é quando alguém vem a você porque você precisa de ajuda. Outra coisa é quando alguém vem a você e você entende que ele está vindo porque ele precisa de ajuda. E a ajuda que ele precisa, no caso Deus, é de adoração. Então, o sujeito da ação muda. Quando você entende que alguém vem porque você precisa de ajuda, o sujeito da adoração, o sujeito da ação, é quem oferece ajuda, quem vem em meu socorro. Mas quando eu acho que a pessoa, que o sujeito está vindo a mim, porque ele precisa de ajuda, e no caso, ele precisa de elogio, precisa de adoração, aí o sujeito da ação vira o eu, né? Passa a ser eu. E aí a liturgia faz essa mudança. Essa liturgia corre o risco, não quer dizer que necessariamente faz isso, mas
corre o risco de fazer a mudança do sujeito da ação. Ao invés de ser o Deus que vem para redimir, passa a ser o Deus que vem para ser adorado. Bom, o Deus que vem para redimir faz de Deus o sujeito da ação. O Deus que vem para ser adorado faz do adorador o sujeito da ação. A liturgia pode fazer isso. A liturgia pode confundir as estações e muitas vezes, se não quase todas as vezes, confunde. Então fica uma sensação de que nós estamos fazendo algo para Deus e não de que Deus está fazendo algo para nós. E essa mudança em Abraão é bastante característica. No primeiro momento, quando o Senhor aparece e diz para ele ah, que vai lhe dar aquela terra, que, que vai que vai abençoar todas as nações, etc, etc. Aliás, essa já é a segunda vez que Deus aparece para ele. Ele então constrói um altar ao Deus que veio redimir a terra através dele. Portanto, redimi-lo e redimir, abençoá-lo e abençoar toda a terra. Mas quando ele começa a se mover, independentemente da decisão divina ou independentemente de qualquer orientação divina, aquilo que no primeiro momento foi um ato de adoração legítima de quem recebe a bênção, que necessitava e ganha um sentido para a existência, passa a ser um movimento meramente litúrgico, de alguém que entende que Deus tem uma necessidade. E a necessidade que Deus tem é de ser adorado. E aí inverte, inverte o processo na relação Deus e homem. Deus passa a ser, deixa de ser o sujeito e o homem passa a ser o sujeito da ação. Então, Deus passa a ser aquele que sofre a ação e não aquele que age. E o homem passa a ser aquele que age e não aquele que sofre a ação. E é isso é um movimento do equívoco na liturgia, que já começa com Abraão. É muito natural no ser humano. É muito natural no ser humano. Mudar a lógica. Não sou eu que, que dependo de Deus. É Deus que precisa da minha adoração. E isso é um equívoco que, inclusive, vai custar caro. Bom, aí havia fome naquela terra e o Abraão já está desconectado de Deus. Porque na cabeça de Abraão, é, em qualquer lugar que ele chegar, com Deus ou sem, segundo a vontade de Deus ou não, não faz diferença. Porque ele simplesmente pode levantar um altar e invocar o nome de Deus. Então ele pode ir para qualquer lugar, chegando lá, ele ergue um altar e invoca o nome de Deus. Pronto, está estabelecido o culto. Está estabelecido o seu relacionamento com o Deus que lhe apareceu. Bom, aí ele tem fome na terra e ele vai descendo em busca de comida. Ele vai descendo em busca de comida. É, e aí vai até o Egito, porque lá no Egito
tem comida. E, e é muito interessante porque é um paralelismo entre o que vai acontecer com um descendente dele, que é José, que vai descer ao Egito e vai salvar o Egito da fome e assim toda a região circunvizinha, adjacente. E, só que é um paralelismo cruel, porque no caso de José, José é que vai salvar o Egito, e o Egito é que fica em débito com José. Mas no caso de Abraão, a perspectiva é outra, e é triste. Então ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, então já na fronteira, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. É, é uma conversa angustiante, para dizer o mínimo, né? Ele está totalmente descolado de Deus. Está totalmente descolado de Deus. E esse descolamento dele de Deus demonstra que ele ou não absorveu plenamente a fala divina, ou por causa dessa liturgia dele, ah, ele perdeu a esperança em Deus. Ele perdeu a esperança em Deus. Ele não conseguiu perceber a, a, a densidade do relacionamento que Deus propôs a ele. Isso é muito angustiante. Por quê? Porque Deus disse: Eu vou abençoar você. Eu vou abençoar você. E mais, eu vou abençoar quem abençoar você. E ele já não consegue mais se lembrar disso. Então ele começa a pensar com a categoria do sobrevivente que não sabe direito por que está onde está, que tem uma dificuldade de entender por que chegou lá e que agora está lá passando necessidade e está sem entender. Bom, no Egito tem alimento. Ele desce para o Egito. Ele é casado com uma mulher de beleza extraordinária. E então ele
tem em relação aos egípcios a pior imagem possível. Ele tem a pior imagem possível. Da onde veio essa imagem? Não sei. E também não tem nada a ver com um processo de exclusão religiosa. Ele simplesmente volta a ser um peregrino e que tem sobre os egípcios a, a pior imagem possível. Em relação aos egípcios, a pior imagem possível. Ele não está reagindo aqui como religioso, ele não está fazendo juízo religioso. Eu tenho Deus, eles não têm, eu sou fiel, eu sou crente, eles não são, eu temo ao Senhor, eles não temem. Não, ele não está fazendo isso. Ele se desligou disso. Assim, uma leitura desse texto à primeira vista dá a impressão de que Abraão se desligou de Deus. Saiu, Deus apareceu para ele, ele começou, Deus o botou lá no vale, onde apareceu para ele, e ele ficou sob impacto, construiu um altar, invocou o nome do Senhor, depois foi saindo da presença do Senhor. Num primeiro momento, ele vai para a montanha e ergue um altar e invoca o nome do Senhor. É, e aí ele continua invocando o nome do Senhor, e vai descendo para o sul, né? E parece que perdeu todo contato com o Senhor. Desligou, desligou de Deus. Ele começa a descer, é, seguindo para a Banda do Sul, em direção ao Neguev, parou de edificar altares, parou de invocar o nome do Senhor, pronto, desligou, desligou, acabou. Muito curioso isso. Ele perdeu o contato. E isso é, pode acontecer com todos que transformam a relação do Senhor conosco numa relação meramente litúrgica, em que o Senhor é que precisa de mim e não eu preciso do Senhor. E isso pode parecer, pode causar uma situação muito constrangedora. Eu me lembro que o Rômio, que era da nossa comunidade, uma vez ele me contou a história, um fato que aconteceu com uma pessoa que ele conhecia. Logo no começo, que a teologia da prosperidade tinha virado um boom, e todo mundo estava falando dessa maldita pregação. E aí esse menino virou para o Rômio e disse para ele, lá em casa não tem mais esse negócio, não tem mais esse negócio de glória a Deus, não. E o Rômio perguntou por que que não tem mais esse negócio de glória a Deus. E o garoto disse, porque a gente fez uma lista de coisas que Deus tem de fazer. E tem um bocado dessas coisas que Deus tem de fazer e ele não fez. Então, enquanto ele não fizer, não tem esse negócio de glória a Deus, não. O equívoco da liturgia sendo levado às últimas consequências, que é, se Deus quer a minha adoração, ele tem de fazer por merecer. Isso aparece na nossa relação com Deus. Escuta, Deus não fez.
por que que eu tenho de glorificar a Deus? Deus não fez, por que que eu tenho de ser obediente a Deus? Deus não está cuidando de mim, Deus não está respondendo minhas orações, Deus não está resolvendo meus problemas, Deus não está abrindo as portas que eu preciso que abra, Deus não está resolvendo o que eu quero que Ele resolva, Ele não está tornando os meus sonhos em realidade. Por que que eu tenho de obedecê-lo? Por que que eu tenho de ficar adorando a Deus? Por quê? Então, esse é o efeito de transformar a adoração como gratidão em adoração por liturgia, mera liturgia, onde o sujeito da ação muda. Ao invés de ser Deus que vem para me salvar, passa a ser eu que estou ajudando Deus, porque Deus está precisando de adoração. Então ele veio para ser adorado. Legal. Eu não tenho nenhum problema, Deus, em adorá-lo. Vou adorar você. Mas assim, é quid pro quo, né? Uma mão lava a outra, tá certo? Uma coisa pela outra, quid pro quo. Não é assim. Você entra com o quê? Eu estou entrando com a adoração que você necessita. Estou entrando com a obediência que você gosta. E você entra com o quê? Entendeu? Então, ele desligou. Ele desligou. E isso vai acontecer todas as vezes que a nossa relação com Deus for meramente litúrgica, onde a gente não consegue pensar. Deus está me redimindo, ponto. E eu preciso dessa redenção. O que ele vai fazer ou não vai fazer diante das minhas aparentes necessidades é irrelevante, porque ele veio para me salvar. E o que eu quero estar atento é a sua salvação. Eu não posso perder esse foco. Deus veio para me salvar. Inclusive, eu preciso estar o tempo todo perguntando para ele o que fazer, porque eu não quero pôr em risco essa relação redentora. Eu não quero pôr em risco a relação redentora que há entre Deus, e a minha pessoa. Não quero pôr em risco isso. Então, eu estou sempre perguntando para ele o que que o senhor acha que eu devo fazer e tal, e estou sempre grato pela sua tão grande salvação. E assim, é, se os meus sonhos dão certos ou não dão certos, isso não tem nada a ver com o fato de Deus ter um débito comigo ou não. Tem a ver, inclusive, com o fato de que eu estou sonhando com o quê, afinal de contas, se eu sou um sujeito que precisa ser tirado de dentro desse buraco? Com o que que eu estou sonhando se a minha grande necessidade é ser arrancado por mão forte de dentro desse buraco onde eu estou? Então, tudo isso, essa compreensão muda tudo. Quando essa compreensão de que eu estou sendo redimido é substituída pela percepção de que eu estou prestando um culto para Deus, porque Deus precisa de culto, e não porque o culto é a resposta natural à criação e à salvação que vem de Deus, aí tudo isso vai me deixando cada vez mais longe de Deus
eu vou ficando, inclusive, meio irritado com Deus. Meio irritado com Deus, porque, afinal de contas, eu estou aqui fazendo das tripas coração para ele ficar contente e parece que ele nunca fica contente. E aí, toda vez que ele não fica contente, eu é que sofro, porque ele não responde minhas orações, não faz o que eu quero, não resolve meus problemas, etc, etc. Ou seja, Deus passa a ser um ídolo que eu desenho e de quem eu espero certas reações, certas posturas, etc. Quando essas reações, essas posturas não aparecem, eu vou me, eu vou me deslocando dele, eu vou esquecendo. É claro que eu não saio aí é, ofendendo Deus, até porque tem uma realidade da qual eu não consigo escapar, que é Deus é muito mais forte do que eu. Então é melhor eu não ficar cutucando onça com vara curta. Então eu crio, inclusive saídas religiosas. Tipo, ah, não, Deus sabe o que faz. Ah, quem é que entende Deus, né? Paciência, Deus é assim mesmo. Mas tá bom, ele deve saber o que está fazendo. Tá tudo bem, não, tá tudo bem. Não, nosso papel é louvar a Deus, senão a coisa vai ficar pior ainda. Então, esse tipo de relacionamento, que à medida que eu vou falando fica parecendo uma coisa assim, meio grotesca, uma coisa meio anedótica, né? Na verdade, é muito mais comum do que a gente está disposto a admitir. Muito mais comum. Porque é aquela sensação de que eu fiz a minha parte e Deus não fez a sua. É muito mais comum do que a gente gostaria de admitir. Por quê? Porque a gente perdeu a noção do privilégio, da grande redenção com a qual fomos visitados, num ato divino que só se explica por ser Deus gracioso. Só. E pior, é, fica aquela questão que a gente jamais verbalizaria, mas que é: quem disse que eu preciso de salvação? Então, essa questão da relação, do relacionamento com Deus, quando ele não é calcado numa profunda convicção da necessidade da redenção, ele se deteriora, o relacionamento se deteriora ou é deteriorado, ou simplesmente acaba. Na prática, acaba. Pode não acabar na aparência, mas na prática, acaba. Porque fica aquela sensação de que Deus tem um débito comigo. Ponto. E ele não resolveu isso, e aí é o que o menino que o Rômeo conhecia disse. Não, agora não tem mais nada de glória a Deus, não.
Enquanto ele não resolver uma listinha que a gente fez lá em casa, esquece. Quer ser adorado, mas não faz a parte dele? Bom, então, isso parece até irreverente, mas isso acontece muito. Isso acontece muito, inclusive aconteceu com o próprio Abraão. Ele vai se desligando. E à medida que ele vai se desligando, ele vai dando seus pulos. Vai dando seus pulos. Vai achando seus próprios estratagemas, seus próprios esquemas de sobrevivência. E, e com aquela sensação de que eu tenho direito aos meus esquemas, porque afinal de contas, eu só estou aqui porque Deus me mandou sair de onde eu estava. Eu estava muito bem lá. Então é complexo o negócio. E olha onde é que isso vai dar. Aí ele entra no Egito. Ele tem uma mulher de uma beleza extraordinária. E ele tem sobre os egípcios a pior impressão possível. Pode ser que ele estivesse coberto de razão, inclusive. Mas, de qualquer maneira, ele tem essa impressão. E mais, e isso é que é horrível. Como ele se desligou de Deus, ele não invoca mais o nome do Senhor mesmo diante da fome. Quando o sujeito não invoca mais o nome do Senhor mesmo diante da fome, ele manda uma mensagem muito clara. E a mensagem clara que ele manda é: Deus não está nem aí com o que está acontecendo comigo, eu tenho de dar os meus pulos, eu tenho de me virar. Bom, nós fazemos isso também, só que nós é, fazemos uma série de adaptações aos textos bíblicos para justificar isso. Não seja demasiadamente justo. ah, Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não julgue para não ser julgado. Não fica olhando para o cisco do meu olho, você tem uma trave no seu. Por aí vai. A gente vai fazendo as adaptações, os arranjos com os textos bíblicos para simplesmente dizer: eu preciso me virar. Eu preciso me virar. Deus não está fazendo, Deus não está respondendo e eu tenho de me virar. Isso, como eu disse, numa primeira impressão, parece uma irreverência, mas é mais comum do que a gente está disposto a admitir. É, o choque é porque, é óbvio, a gente não verbaliza as coisas assim. Mas a gente não verbaliza as coisas assim, muito mais porque nós temos medo das palavras do que por não as senti-las, não as sentir. É muito mais porque a gente tem medo da palavra. Tá? Numa dessa, você solta uma palavra ociosa dessa, Deus vai cobrar toda a palavra ociosa, pronto, dançou. Então, como a gente tem medo das palavras, a gente não fala. Que, aliás, é uma coisa complicada, porque assim, Deus vai cobrar a palavra ociosa que eu disser ou a que eu pensar? Essa é a questão.
Se a gente for para Jesus, que disse no Sermão do Monte, se você ficar com raiva do seu irmão, eu já vou julgar você um assassino. Aí pronto. Então não tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver como eu reajo. Então, aí tá lascado mesmo. Tá lascado. Porque é reação. Então, é por aí vai. Bom, primeira coisa. Segunda coisa angustiante aqui. Abraão, Abrão, ainda é Abrão, né? Simplesmente pensou na sobrevivência dele. E mais, transformou a mulher num escudo. O que vai acontecer com ela, paciência. O importante é que ele sobreviva. Então, aqui, Abraão é o suprassumo do egocentrismo. Suprassumo do egocentrismo. Você diz que é minha irmã para que me vá bem por tua causa. Então é o seguinte, você vai lá e diz que é minha irmã. O que que pode acontecer diante disso? Ah, não sei, pode não acontecer nada. Mas o importante é que comigo não vai acontecer nada. Tá certo? Imagina um diálogo em que a Sarai vira para ele e diz: Mas o que que você acha que pode acontecer se eu disser para eles, quando eles me inquirirem, é óbvio, né? Que eu sou sua irmã. O que que você acha que pode acontecer? Ele diz: Bom, você é extremamente bonita. Então, pode ser que eles queiram ter como mulher. Mas também pode ser que não aconteça nada. Pode ser que não aconteça nada. Agora, o importante mesmo aqui é que comigo não vai acontecer nada. Porque se você disser que é minha mulher e eles estiverem realmente interessados em você, que é o que eu acho que eles estarão mesmo, porque a sua beleza é extraordinária, é fenomenal, é única, é incomparável, eles não vão precisar me matar para ter você. Ou seja, não tem nada mais mesquinho do que um negócio desse. Por isso que é preciso aprender desde cedo que o ser humano, mesmo os que parecem mais especiais, como é o caso de Abraão, só são salvos pela graça. Isto não vem de nós. É ação graciosa de Deus. Não tem nada a ver com as nossas obras. A gente não tem do que se gloriar. Não tem. O grande herói das Escrituras Sagradas é o Cristo, por meio de quem recebemos graça sobre graça. Como João Batista vai dizer, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus, o Messias. E por ele temos recebido graça sobre graça. Se a gente perder essa perspectiva, a gente perde Deus. Se a gente perder essa perspectiva, a gente perde a Trindade.
não tem nada a ver conosco. A gente tem uma tendência, que eu, inclusive, reputo como mórbida, de emprestar aos seres humanos qualidades que os tornem dignos de atenção divina. Não é verdade. Não é verdade. Todos pecaram, todos a uma se extraviaram. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Ponto. É Deus quem nos busca. Ponto. E faz isso por sua graça. Ponto. Aqui na história de Abrão, isso fica plasmado. Plasmado. Ponto. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma aula sobre isso, não tinha nem cheguei a um terço do que eu falei aqui. Eu só esbocei, eu só levantei a questão e um camarada disse para mim assim: Olha a heresia! Aí eu falei: Você está falando de mim ou de você? Porque o herege aqui, amigo, é você. Porque você é que acha que o Abraão tem méritos. E qualquer ser humano que ache que seres humanos têm méritos em si mesmos, é um herege. Então, você está falando de mim ou de você? Essa veneração, entendeu? Essa veneração que você vê muito nos romanos. Os romanos têm muito desse negócio aí de veneração. E aqui, a história de Abraão bota por terra essa coisa. Então, sempre que eu e você, sempre que nós formos ler a Bíblia, nós temos de lê-la para procurar a graça de Deus. Deus agindo por sua graça. Se a gente for atrás de achar méritos humanos, esquece, a gente já perdeu Deus. Então, aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Ponto. Então, o, o Abraão estava certíssimo na avaliação da beleza da esposa dele. Foi a primeira coisa que eles perceberam. Então, não é, não era um exagero de Abraão. Não era o Abraão valorizando a beleza que estava diante dele, por mérito, por mera vaidade pessoal. Não, a avaliação dele estava correta. Ela seria considerada uma mulher extraordinariamente linda onde quer que ele chegasse. Ponto. Independente da cultura, das diferenças culturais, ela tinha uma beleza que se sobressaía em qualquer situação. Então ele está certo, é isso mesmo. É, enfim, ela está na angústia que todas as mulheres têm em maior ou menor grau, que é nasceu mulher,
num mundo marcadamente machista, esquece. Sua vida vai ser um inferno. Ponto. E se você nasceu com dotes físicos tais que os homens prestam atenção, sua vida vai ser um inferno duplo. É impossível. É impossível. Numa sociedade machista, onde os machos entendem que a mulher existe para eles e para o bem deles, em todos os níveis, é um inferno viver. É um inferno. Porque só dá para viver bem onde todo mundo é apenas e tão somente ser humano, com a mesma dignidade, que é a grande mensagem das Escrituras. No reino de Deus não há homem nem mulher. Ponto. Todos são iguais perante Deus. Todos recebem da parte de Deus, por graça, a mesma dignidade e devem ser tratados a partir dessa dignidade. Ponto. Que lhes é ah, emprestada por Deus. Simples assim. Então é uma desdita. É claro que a minha fala é uma fala parcial, porque eu não sou mulher, então eu vejo, mas não sinto. Eu vejo, mas eu não sinto. E eu mesmo, para ver, para chegar a ver, tive de passar por um bocado de transformação, um bocado de conscientização por parte do Espírito Santo, até que o Espírito Santo me disse: está vendo? Você está vendo finalmente o que que é isso aqui? O que que vocês fizeram aqui? Então é isso. Essa é uma angústia mesmo. Bom, tá aí ele está certo na sua avaliação. Os egípcios reconheceram a beleza da Sarai e os príncipes de Faraó fizeram chegar ao Faraó a beleza da mulher. Olha que coisa impressionante. Que coisa impressionante. A beleza, ela não deveria ser uma maldição, porque a beleza é uma manifestação divina. Pense o seguinte: nós rompemos com a Trindade, nós nos aliamos ao diabo. O diabo deteriora tudo, destrói tudo, desarranja tudo, avilta tudo, deforma tudo. Então, nós deveríamos ser seres absolutamente deformados. Não apenas nós, mas toda a criação deveria ter passado por um processo de deformização. Então, a gente olharia para o universo e veria uma deformidade horrenda. Horrenda. Então, quando você vê a beleza, e há muita beleza no universo, você está vendo uma manifestação divina. Deus garantindo o belo, que é uma grande discussão filosófica sobre o belo e o bom. Como se explica o belo numa sociedade onde há maldade?
como se explica que há, há, há espaços na criação, no universo, que sobreviveram à maldade? É que a gente sempre trabalha a maldade do ponto de vista conceitual e do ponto de vista da sensação, do efeito de um ato qualquer de destruição, de deformização, ou coisa que o valha, de violência, etc. A gente não percebe a maldade ah, como um processo, uma realidade que vem para ocupar o lugar da bondade, como uma nova ambiência, um novo ambiente. E esse novo ambiente deveria deformizar tudo. Tudo teria de ser disforme, horrendo. Tudo teria de ser marcado pelo horror, porque a maldade é um ambiente. Então, a beleza é o resultado de uma ação graciosa de Deus, ou uma ação de Deus por sua graça, impedindo que a maldade se estabelecesse de forma inexorável como um novo ambiente do universo. Então, a beleza é uma ótima notícia, uma ótima notícia. Quando a beleza se transforma numa desgraça, a gente se dá conta da profundidade da queda. Você não pode ser belo, não pode ser bela, porque se você for, você será alvo de toda sorte de abuso. E a beleza não será vista como uma manifestação divina, mas como um objeto para saciar os apetites mais hediondos. E isso é um negócio muito sério, que inclusive a gente não trata bem nas nossas pregações, no nosso ensino. A gente não trata bem. E a gente não trata bem porque, na verdade, lá no fundo, esse negócio foi tão deteriorado, que nós mesmos não conseguimos elaborar isso. Não conseguimos. E a gente mesmo não sabe o que fazer com o belo. E isso é impressionante. Isso é impressionante. É uma prova cabal da morte que a Bíblia diz que passou a imperar na criação.
É impressionante isso. E quando eu estou falando do belo, eu não estou falando apenas da estética, humana, mas da arte, todas as manifestações da arte e todas as manifestações de arte. O belo. E não só da estética humana, mas da plástica do universo, que você vê na criação. Ah, de vez em quando aparece no meu Instagram uma postagem de um fotógrafo que fotografa aves. É, é majestoso, majestoso. Assim, é de uma beleza indescritível. Cada ave que ele coloca lá no post dele, assim, é de você dizer, não é possível, da onde veio tanta beleza? Ou seja, a Trindade pintou o universo de belo. Agora, o que que nós fizemos com isso? Nós nos transformamos em aprisionadores do belo. Então a gente mantém as aves em cativeiro, que elas são belas. A gente mantém a ave X em cativeiro porque o canto da ave é maravilhoso. Inclusive, havia uma música antiga, acho que era do Luiz Gonzaga, que falava de um pássaro que furavam os seus olhos para ele cantar melhor. Acho que é Assum Preto, não é isso? Exatamente. Então, eu ouvi aquilo lá e eu dizia, não é possível, não é possível. Será que é verdade isso mesmo? Que tem um pássaro que, para cantar com maior maviosidade, os criadores furam os olhos do bichinho? Não é possível, não é possível que o cara consiga aliar tanta maldade com o belo. Não é possível que alguém acredite que da maldade pode vir o belo, do que é hediondo pode vir o belo, ou possa vir o belo. Mas é isso aqui que nós estamos lendo, de como uma grande manifestação da existência divina, impedindo que a maldade se torne um ambiente absoluto, desperte toda a sorte de horror. E assim, tudo isso é transformado em mera posse. Eu tenho de possuir o belo, quando eu deveria venerar o belo. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso, inclusive, já fez muitas mulheres maldizerem o fato de serem belas e de querer disfarçar a sua beleza de todas as formas que pudesse. É assustador, gente. Quando a Bíblia fala do pecado, a gente não tem ideia, muitas vezes, do que a Bíblia está falando. A gente encerra isso nas questões morais da lei.
Mas o que a Bíblia está falando é de uma deformização da vida, da existência, de tal maneira que as pessoas transformem, transformem em horror o belo. Não mais, não apenas transformem em horror o belo, no sentido de ir lá e desfigurá-lo. Não. Transformem em horror o ser belo. Você está vendo que essa mulher, se não tivesse essa beleza extraordinária, não passaria por nada disso? Tá certo? Então, ela vai passar por tudo isso porque tem uma beleza extraordinária. Você está vendo isso aqui? Isso faz a pessoa, que é uma manifestação da ação de Deus por sua graça, impedindo que a maldade se torne a ambiência exclusiva do universo caído. É, transformar isso num horror, numa coisa indesejável. Ou seja, não é que o cara transforma o belo em horror, porque vai lá e o desfigura, mas transforma em horror o ser belo. Tá vendo? Esse texto das Escrituras aqui é impressionante. É impressionante. É por isso que eu não tenho a menor dúvida de que a Bíblia é um livro inspirado. Em nenhum outro lugar você vai ver um sujeito que vai se tornar uma referência para o universo, para a humanidade, ser descrito da forma mais crua e verdadeira possível. Et homo. Eis o ser humano. Por isso eu não tenho dúvidas da inspiração da Bíblia. Porque só um livro inspirado por Deus fala a verdade sobre os homens. Porque os seres humanos não têm coragem necessária para falar a verdade sobre si mesmos. Nós não temos a coragem necessária para falar a verdade sobre nós mesmos. Então, só tem uma explicação. Isso aqui é um livro de Deus. É Deus dizendo: olha a porcaria que vocês fizeram. Olha a porcaria que vocês fizeram. Então, e aí ele está certo. Ele acertou no fato de que iriam ficar impressionados com a beleza daquela mulher. E ele estava fazendo tudo para que aquela mulher tivesse horror de ser bela. É, é angustiante. Se para mim, que sou homem, é angustiante, imagino que deve ser para as irmãs lerem uma coisa dessa. Que acabam não lendo direito porque a leitura bíblica é muito machista, então ela acaba se impondo e a pessoa passa e não lê o que está escrito aqui, o que está sendo descrito aqui. E fica por isso mesmo. Qualquer coisa é um problema de caráter do Abrão. Ou é o medo, então acha um jeito de dar um desconto para o homem. É muito típico isso também. Mas, de fato, as Escrituras estão nos revelando e deixando claro quão carentes da glória de Deus nós somos. Quão carentes nós somos desta tão grande redenção. À medida que a gente tem essa consciência, nós vamos nos livrando de cair na armadilha da liturgia. Entendeu? Que é essa armadilha de achar que Deus veio porque precisa de adoradores.
quando Deus veio, porque nós precisamos de redenção. E aqui fica plasmado o quão necessitados nós somos de redenção. Tá certo? Muito bem, isso posto, gabaram-na diante do faraó, e é óbvio, ele é o faraó. Se há uma beleza extraordinária nesse nível, quem é que tem de a possuir? O mais poderoso dentre os homens. Quem é o mais poderoso dentre os homens naquela nação? O faraó. E aqui está o nó górdio da nossa vida, a necessidade de possuir. A enfermidade que se nos abateu, que faz a gente pensar que a gente só desfruta do que possui, sem que a gente tenha a consciência mínima que quando a gente possui, a gente desfigura e não desfruta. A gente desfigura a relação entre nós e qualquer coisa, e qualquer ser, e qualquer realidade não pode ser a de possessão. Tem de ser a de cooperação, tem de ser a de comunhão, tem de ser a de admiração, mas não pode ser a de possessão, porque a possessão desfigura. Tá certo? A possessão é hedionda. Por isso, nossa fúria contra o diabo, que não quer se relacionar com ninguém, quer possuir tudo e todos. E nesse processo tem um objetivo só: roubar, matar e destruir. Você consegue perceber isso? A dimensão da batalha que nós travamos contra o mal, dentro e fora de nós, nas nossas culturas e em tudo que nós aprendemos. Sempre que eu digo, olha, gente, a alma é o jeito errado que a gente aprendeu a ser gente, dá a impressão de que eu posso estar falando de um idílio qualquer. Um idílio qualquer. É importante é ser como Jesus. Então pode parecer apenas uma perspectiva espiritual. Mas você está vendo que esse negócio é muito mais denso? Você está vendo que só quando nós chegarmos a ser como Jesus, nós vamos nos libertar da sede de possuir, da sanha de possuir? É uma coisa muito profunda, irmãos, é muito profunda. É angustiantemente profunda. Nós precisamos ser libertos da sanha da possessão. Em tudo que a gente se, com tudo que a gente se relaciona. Porque a gente possui um montão de coisa.
Por isso que compartilhar é tão difícil, por causa da sanha da possessão. Então, ah, gabaram na diante de Faraó e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Bom, por causa disso, ele fez bem a Abraão, por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Não dá nem para descrever isso aqui, né? Que aí, se eu for entrar nisso aqui, vai ficar feio. É o óbvio lulante, está explícito. E aí, qual é a angústia aqui? A Sarai some. A Sarai some. E sabe a, 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 a situação que aparece aqui de forma bizarra é que, graças a Deus, ela era estéril. Você imagina uma coisa dessa? Na cultura dela, a esterilidade era uma maldição. Mas aqui, graças a Deus, ela era estéril. Você está vendo quando a Bíblia fala do pecado, não é uma mera retórica. E não é essa relação de lei de crédito e débito. É uma questão de fundo, que é o que Jesus Cristo quis dizer quando falou a nós: o diabo é o pai da mentira. E vocês, falando aos fariseus, são filhos dele. Tudo que vocês estão fazendo é mentira. Tudo que vocês estão ensinando é mentira. Tudo que vocês estão fomentando é mentira. É diabólico, é maligno, é hediondo, é horrível. Então, se a gente conseguir perceber minimamente isso aqui, a gente vai ter um vislumbre da tão grande salvação que o Senhor veio nos trazer. Por que a gente reduz a salvação? Porque a gente reduz a nossa necessidade de salvação. A gente não percebe coisas como essa aqui.
Tudo isso aqui é hediondo. Tudo isso aqui é hediondo. Por isso, essa questão do belo, por exemplo, é uma questão é, impressionante e é uma questão de impacto. O belo é o fruto de uma intervenção divina no universo. Ponto. É óbvio que vocês sabem que eu não estou falando dessa beleza orquestrada pelo sistema econômico, pelo capitalismo, não estou falando dessa besteira. Eu estou falando do belo, dessa percepção de que tudo tinha de ser uma deformidade só, e não é. Não é. A arte tinha de ser uma impossibilidade, e não é. A maravilha tinha de ser uma impossibilidade, e não é. O gorjeio extraordinário dos pássaros tinha de ser uma impossibilidade absoluta, e não é. Por que não é? E isso é uma intervenção divina, dando testemunho de si, como disse o apóstolo Paulo. Deus não ficou sem dar testemunho de si. E isso aparece na beleza humana também. Deus não ficou sem dar testemunho de si. Por quê? Porque se esse negócio tivesse sido abandonado ao adversário, tudo estaria deformado, hediondo, horrível, horripilante. Tudo. É o mundo dos zumbis. Então a gente não se dá conta disso muitas vezes. E aí, lá está o Abrão, se beneficiando do belo como posse e trocando o belo por mais posse. Até quando isso iria? Qual é o limite da, do hediondo no ser humano? Quanto de demoníaco o ser humano carrega? Aí você entende a fala de Jesus com uma outra profundidade, quando o Senhor Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus, livra-nos do mal. Percebeu a dimensão disso? Como muda? Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é muito mais denso e profundo do que nós
paramos para considerar. Está percebendo? É impressionante, gente. É impressionante. Por isso que eu, às vezes, fico. Vocês me veem irritados com os caras que tratam a Bíblia como algo de sua menos importância, porque eu fico dizendo: ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Era tudo que eu precisava. Ver um cara que diz que sabe da Bíblia falar uma besteira dessa. Era tudo que eu precisava. Porque isso aqui, gente, é de uma profundidade revelacional assustadora. Bom, aí o texto diz: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai. Essa é uma outra situação complicadíssima, que é quando a salvação de Deus é um infortúnio para mim. Imagina. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que me disseste que ela era, por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Olha, olha que confusão. Se você pensar que esse é o único cara que sabe de Deus, e se você pensar que isso é que vai explicar Jesus dizer para os seus discípulos, depois da ressurreição, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder pelo Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí você percebe que a chegada do Espírito Santo é justamente para que o nosso testemunho não seja absolutamente conspurcado pela nossa maldade. Olha aqui o testemunho, como é que ficou. O único cara no planeta todo que sabia de Deus, que sabia da humanidade, em ti serão benditas todas as famílias da terra, que sabia do desejo divino de abençoar todas as famílias da terra. Olha o testemunho.
Aí você entende Jesus depois de ter passado 3 anos com os seus discípulos. Depois de ter passado com eles 40 dias, agora ressurreto, diz para eles: não saiam daqui, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas. Então você percebe que essa ação da chegada do Espírito Santo não tem apenas o objetivo de nos dar dons, ainda que nos dê, nos fazer ter experiências luminosas, transcendentes, ainda que as tenhamos. Aleluia, porque as temos. Mas é para que a gente consiga ser testemunhas. Agora, nós reduzimos o termo testemunha para contador da história de Jesus. Não que nós não tenhamos de contar a história de Jesus, é claro que nós temos de contá-la o tempo todo, mas a gente reduziu testemunho a contar a história de Jesus e não a deixar, demonstrar, deixar claro, demonstrar com a nossa vida que nós fomos libertos do mal. Nós fomos libertos do mal. Nós não nos relacionamos mais a partir da posse. Ponto. E por que a gente não se relaciona mais a partir da posse? Nenhum ser humano será mais vítima do nosso egocentrismo. Nenhum ser humano será usado por nós. Nenhum ser humano será a alavanca para nós, para qualquer coisa que seja. Nenhum, sob hipótese alguma. Nenhum ser humano, nós não teremos com nenhum ser humano um relacionamento de posse, porque nós fomos libertos do mal. É outra história, é outra perspectiva. Então, a ideia aqui é de quão necessitados nós somos de redenção e de como a gente pode ser traído pela religiosidade oca, de como a gente pode transformar tudo numa liturgia sem sentido. Veja, eu não estou dizendo que liturgia é ruim. Não. Todo ato de adoração é um ato litúrgico.
O ponto básico é como a gente está tratando esse ato. Se a gente está tratando esse ato como adoração natural diante de tão grande redenção, ele está totalmente legítimo. Mas se nós estamos tratando ele como um ato de adoração a Deus, porque Deus tem necessidade de adoradores, entendendo adoradores como aqueles que ficam a, a lançarem milhões de elogios a Deus, porque Deus tem um problema psíquico ou psicológico, aí a liturgia é um engodo. É claro que alguém pode dizer, mas o Senhor Jesus disse para a mulher de Samaria, é, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a gente fica pensando, então, tá vendo? É que nossa visão de adoração é equivocada de novo. Na conversa entre o Senhor e a mulher de Samaria, a adoração é a mulher de Samaria perguntando para ele, dizendo para Jesus: Eu sei que eu tenho um problema para resolver com Deus. Mas onde é que se resolve o problema com Deus? Onde é que se pede perdão para Deus? Aqui no Monte Gerizim, onde os nossos mestres disseram que era o lugar de fazer isso, ou lá em Jerusalém, onde vocês dizem que é o lugar de fazer isso. E aí Jesus diz: o lugar é Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que, na qual, quem quiser pedir perdão a Deus, poderá fazê-lo onde quer que esteja, porque Deus está em todos os lugares. E importa que os seus adoradores tenham consciência de que o tempo todo estão onde Deus está, estão diante de Deus. Adoração, naquela conversa, era pedir perdão a Deus, resolver o fato de que eu estou absolutamente fazendo o que Deus disse para não fazer, que é a fala dele com a mulher de Samaria, dizendo: você realmente já foi casada 5 vezes, ok, mas agora você tem um relacionamento que Deus não sustenta. Ponto. E ela disse: eu sei, mas como é que eu resolvo isso? Aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? E no caso da fala dela, era um negócio complicado, porque assim, se eu vou fazer no Monte Gerizim, vocês dizem que não é válido. Aí, se eu vou fazer lá em Jerusalém, vocês não deixam eu fazer porque eu sou samaritana. Por fim, eu tô no mal, eu tô no mato sem cachorro. Porque se eu fizer aqui no Monte Gerizim, vocês dizem, aqui não, hein? Aqui não é um lugar de pedir perdão para Deus. Ninguém vai ser perdoado aqui, hein? Nenhum holocausto aqui é válido, hein? Ok. Então eu vou para Jerusalém. Não, aqui samaritano não entra. Bom, então, então, então acabou, né? Então eu estou aqui sem saída, né? Aí Jesus diz: pois é, mas chegou a hora, vem a hora, e já chegou, em que você vai poder resolver a sua vida com o Senhor, onde você estiver, porque o Senhor certamente estará lá, porque Deus é Espírito.
E importa que todos os que se relacionem com ele se relacionem em espírito e em verdade. Ou seja, em espírito no lugar onde está, a partir da comunhão com ele. E em verdade, admitindo que é isso, pisei na bola, saí, me envolvi com a maldade, deixei a maldade tomar conta de mim. Eu preciso de perdão, mas o perdão que vem por Cristo, que liberta, que transforma, que me livra do mal. Essa é a ideia. Então, olha o testemunho do nosso amigo, nosso pai, né? Pai da fé. O Abraão é o cara. Eu costumo brincar que se hoje saísse em todos os grandes jornais do mundo, na manchete, em 2025, todos os que se entendem filhos de Abraão, sob quaisquer perspectivas, deverão se reunir na África para um grande encontro. Se esse aviso saísse em todos os jornais, grandes jornais do mundo, cerca de 4 bilhões de seres humanos começariam a se mexer. Como o senhor disse para Abraão, está vendo as estrelas? Está vendo as areias? Essa é a sua nação. Bilhões de seres humanos dirão: eu também sou filho de Abraão. E aí, quando você lê a história de Abraão, isso ganha um significado muito mais profundo. Muito mais profundo. Porque quando alguém disser, como é que você, sendo do jeito que é, tem certeza de que Deus vai salvar você? Eu posso dizer sem nenhum medo, porque eu também sou filho de Abraão. Eu também sou um camarada como Abraão, profundamente carente da redenção. E isso me foi não só revelado, demonstrado. E o Redentor me alcançou, porque o Redentor sabia. Este também é filho de Abraão. Ele só vai se mexer se nós o levarmos. Bom, então essa situação é impressionante. Agora, é claro que você vai dizer, ou pode dizer, é óbvio, puxa, mas Deus não devia tirar tudo que Abraão ganhou às custas da Sarai? E aí você vai para Jesus. E Jesus diz: todas as riquezas são de origem iníqua. Todas as riquezas são de origem iníqua. Todas as riquezas são fruto de iniquidade. E aí Jesus diz: das riquezas iníquas, granjeiem amigos, porque eles aguardarão vocês nos portais eternos. O que que ele está dizendo?
Vocês não sabem onde vivem, né? Vocês não sabem onde vocês se meteram. E vocês não sabem o que vocês construíram. Toda essa riqueza da qual vocês se gabam, em maior ou menor proporção, é iníqua, é fruto da iniquidade, é iníquo. Isso assim, eu pego o exemplo aí, um Elon Musk da vida, um Zuckerberg da vida, um Jeff Bezos da vida. Ah, eu digo aí. Mas quando eu olho para o meu conforto, que relativamente é absolutamente ínfimo, se eu me comparo com o Musk ou com o Bezos ou com o Gates ou coisa que o valha, eu digo, não, ricos são eles. Mas quando eu me comparo com o que eu vi em Moçambique, eu tenho de admitir, tudo isso aqui é de origem iníqua. E aí a grande pergunta que Deus faz para mim é: e o que é que você vai fazer com isso? Você vai ter uma relação de possessão ou você vai usar isso para granjear amigos para a eternidade? Para avisar os homens e as mulheres, os seres humanos, que nós precisamos de redenção. O que que você vai fazer com isso? Porque você não vai se livrar disso. Você não vai. É o sistema onde você está. Você não vai conseguir fazer essa revolução. Esses dias eu estava lá na IBAB, num encontro promovido pela Frente, pela pessoal da área de desigualdade, movimento contra a desigualdade e conversas pastorais, e a ideia era discutir a desigualdade, é óbvio. Foi promovida por esse grupo de combate à desigualdade. E aí, nos bastidores, nós estávamos conversando e um camarada, um cientista, um economista, doutor em economia pela Yale, disse assim: olha, a diminuição da desigualdade, ela é, ela é boa para todo mundo, porque, mesmo do ponto de vista neoliberal, a diminuição da desigualdade é boa, porque o camarada tem de viver na sociedade. E se ele não diminuir a desigualdade minimamente, ele não sai de casa. Ele vai ficar prisioneiro lá. Com tudo que ele tem, ele vai ser apenas um prisioneiro das suas posses, de modo que o possuidor vira possuído. E porque ele não pode sair na rua. Então ele tem de diminuir a desigualdade. Aí o outro que falava a partir do socialismo disse, e o socialismo, ele não pensa em tudo igual para todo mundo. Não, ele pensa em dignidade para todos. Porque sempre vai haver as relações de trabalho, vai haver as escalas no trabalho, etc. e tal, mas a ideia é elevar o padrão mínimo.
Então, o padrão mínimo passa a ser dignidade. E aí chegou a minha vez de dizer, eu disse, olha, eu não sou nem neoliberal, nem comunista. Eu sou cristão. E na fé cristã, a lógica é igualdade. Tudo igual para todo mundo. Se eu gosto, se eu não gosto, essa é a ênfase da fé cristã. Tudo igual para todo mundo. Porque do Senhor é o céu e a terra. Ponto. Tudo é igual para todo mundo. Então, o camarada disse: é, não, você tem razão, a perspectiva cristã é essa mesmo, mas isso não é possível. Falei, bom, esta questão de possibilidade e de impossibilidade é um departamento da Trindade. O departamento humano é pregação. Quanto mais próximo de Deus for a minha pregação, mais conscientes da vontade de Deus serão aqueles que a ouvirem. Ponto. Quanto isso vai ser ou não trabalhado pelo próprio Deus na história da redenção, é uma pergunta que só ele pode responder, porque há um sem número de realidades com as quais a Trindade trabalha, na qual a Trindade certamente leva em conta um sem número de implicações que eu não sou capaz de administrar. Não sei. Mas o meu papel aqui é dizer qual é o objetivo final da Trindade, mesmo que esse objetivo só se cumpra no novo céu e nova terra onde habita a justiça. Mas eu tenho de dizer qual é o objetivo da Trindade. Como isso vai acontecer na vida de cada um de nós e como cada um de nós vai reagir a isso, também não tenho a menor ideia. Menor ideia. Por quê? Porque tem um limite, é, que é o limite relacional. Dependendo do lugar onde eu vivo, dependendo da sociedade a qual eu faço parte, esta sociedade vai impedir a igualdade e ponto. E ponto. E aí eu tenho de achar uma forma de granjear amigos para a eternidade com as riquezas de origem iníqua. Foi o que Jesus disse na parábola do administrador infiel. Então, é diante disso que nós estamos. É diante disso que nós estamos. Porque, assim, se você ou eu nos compararmos com os avarentos do planeta, os que possuem e concentram, a gente é pobre. Por quê? Porque a gente não pode o que eles podem. Porque a relação, a perspectiva dos seres humanos é a perspectiva da posse. Então, o que é ser pobre nesse sistema? É não poder o que outro pode. Enquanto eu não puder o que o outro pode, eu sempre serei pobre em relação ao outro.
Mas isso também significa que eu posso ser rico em relação a um terceiro, porque esse terceiro não pode o que eu posso. Porque toda a visão da humanidade caída, rebelde, está concentrada na noção de posse, na absurda pretensão que tomou conta de nós todos, seres humanos, que nos engana com a ilusão de que a gente tem o direito de possuir. Ilusão diabólica de que nós temos o direito de possuir. Inclusive, os neoliberais chamam a posse de o direito natural. Então, é com isso, quando a gente fala em testemunho de Deus, a gente está falando desse emaranhado onde nós nos metemos, desse emaranhado que nós produzimos. E aí, ser cristão, ser seguidor de Jesus Cristo, é absolutamente contracultural. É contracultura pura. Por isso que é assustador quando ser cristão vira moda. Aí você diz, ih, danou-se, virou moda. Só tem um jeito de ser cristão virar moda. Se tudo isso tiver sido conspurcado, contaminado. É o único jeito. Então, é impressionante isso. Essa descrição da rebelião manifesta no pai da fé. E aí você sabe o que o Paulo vai dizer no Novo Testamento de forma contundente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, essa é a percepção que a gente tem aqui, e esse é um texto que permite a gente trabalhar um sem número de arestas aqui, principalmente essa perspectiva do belo, da posse, onde a mulher aparece como a principal vítima. E é interessante que a intervenção de Deus é, não tem nada a ver com o propósito dele em relação a Abrão. O texto não diz, eu preciso salvar essa mulher, porque senão o Abrão não vai servir para o pacto que eu quero fazer e para a salvação que eu quero levar a efeito no mundo. Mas o texto diz: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa.
por causa de Sarai, mulher de Abrão. E aí você vai dizer, ou você poderia dizer, bom, Ari, isso é mais ou menos trocar seis por meia dúzia, né? Porque é verdade que é por causa de Sarai, mas também, se não fosse isso, o Abraão, ele diz que ele vai ter um descendente e precisa da esposa. Bom, precisaria de qualquer esposa. Tanto é que ele teve um filho com Agar. Não, é Sarai. Por quê? Porque quando o Senhor leva o Abrão para a situação, vai trabalhando em Abrão e chega ao ponto de que ele pode ter finalmente o seu descendente, e ele faz duas coisas, Deus. Nós vamos ver isso lá com mais vagar, então eu vou só dar uma pincelada. Ele muda o nome de Sarai e muda o nome de Abrão. No caso de Sarai, ele tira o i. Sarai significa minha princesa. Quando ele tira o i, ele muda o nome de Sarai de minha princesa para princesa. Ponto. Ele anula a posse. Você está vendo? Ele anula a posse. Não é mais minha princesa, é princesa. Ponto. E dá uma outra letra para o Abrão, que ele vira Abraão, que é pai de muitas nações, ou seja, você chegou perto, você está pronto para a gente deflagrar o processo de abençoar todas as etnias através de você. Aí, quando Deus chega para ele, ele já tem Ismael. Então, o problema dele está resolvido, na perspectiva dele. E aí o Senhor vai dizer para ele, isso nós vamos ver lá no capítulo 17, o Senhor vai dizer para ele: tem nada resolvido aí não, moço. O meu pacto é com a princesa. Reis e nações procederão da princesa. A princesa dará à luz a um filho. E tudo que eu prometi a você vai ser transferido para o filho da princesa. É com ele que eu vou fazer a aliança. O filho da princesa. Reis e nações procederão dela. E é o que eu já disse N vezes, a gente viu isso logo no começo do estudo de Gênesis, que o pacto redentor de Deus foi com a mulher. Ele faz com Eva, ratifica com Sara e cumpre em Maria. Tá certo? Muito bom. É isso por enquanto. Próxima segunda, se Jesus não voltar, a gente vai para o 13. Se voltar, a gente não vai precisar ir.